Você pode até gostar de mitologia, mas não conhece todas as mais incríveis histórias dos povos antigos. Mas aqui você vai conhecer, porque nós somos os mitomaníacos. Provavelmente você sabe que as sereias eram criaturas com vozes tão bonitas e perfeitas que hipnotizavam os homens que escutassem o seu canto. Mas é provável que você não saiba que existia um homem com habilidade musical tão divina que era capaz de deixar até mesmo as sereias encantadas com sua música. Esse homem era Orfeu, o filho do deus Apolo com a ninfa Calíope. E este é o mito de Orfeu e Eurídice. Ao ver as habilidades musicais do filho, Apolo o presenteou com uma lira de ouro. Orfeu ficou maravilhado com o instrumento e se dedicou a aprender a tocá-lo. Quando dedilhava sua lira, todos os homens ficavam atônitos. O dia parecia mais belo e até os pássaros paravam para ouvir. Certo dia, caminhando pelos campos, encontrou-se com um grupo de ninfas, das quais ele logo se apaixonou por Eurídice, a mais bela e encantadora das Aloníades. Enquanto Orfeu fazia do mundo um lugar mais feliz com a sua música, a simples existência de Eurídice fazia os campos mais verdes e as flores mais coloridas. Apaixonados um pelo outro, os dois logo se casaram e foram morar juntos, vivendo em grande felicidade por alguns meses. Em uma de suas visitas às irmãs Aloníades, Eurídice se deparou com Aristeu, o deus protetor dos caçadores e aquele que guiou os homens nos caminhos da apicultura. Aristeu sempre teve um grande fascínio por Eurídice e estava irado por ela ter se casado. Perseguiu a ninfa pelos campos, implorando para que ela deixasse seu marido e ficasse com ele. Mas Eurídice se desvencilhou dele, correndo pelos campos, pensando apenas em escapar. Nesse momento de descuido, ela pisou em uma serpente que mordeu sua perna. Aristeu olhou a moça caída no chão e pensou em ajudá-la, mas preferiu deixá-la para morrer, pensando que seria melhor se ela morresse, pois, se ele não podia tê-la, ninguém mais teria. Com a morte de Eurídice, o mundo pareceu mais triste. Os campos não estavam mais tão verdes, e as flores desbotavam em luto pela ninfa dos campos. E não se escutava mais a música de Orfeu, que tinha o coração pesado por sua esposa. Mas Orfeu não ficaria sentado, deixando que a tristeza o consumisse. Pegou sua lira e foi até Zeus pedir que ele permitisse seu ingresso no submundo para buscar Eurídice. Com a intercessão de Apolo, Zeus deu a sua permissão. Apolo o levou até a gruta, onde foi aberto temporariamente caminho até o submundo. Orfeu adentrou a abertura da gruta e seguiu para o fundo. Lá dentro encontrou a margem do rio Estige, onde o barqueiro Caronte logo apareceu para levá-lo ao submundo. Caronte o deixou à margem do rio, desejando-lhe boa sorte. Orfeu seguiu em frente, vendo uma grande passagem em arco, mas guardando a passagem estava Cérbero, o grande cão de 3 cabeças que guardava a entrada do submundo. O cão latiu e avançou sobre Orfeu, mas este pegou sua lira e começou a tocar. A canção era tão triste que Cérbero parou e deitou sobre as patas, chorando com ganidos finos, como se não fosse mais do que um cão de estimação. Assim Orfeu passou, encontrando-se na parte mais profunda do submundo. O lugar era horrivelmente quente e escuro, com sons de dor e sofrimento ecoando pelas paredes. Várias fúrias viram Orfeu, que sendo um vivo não devia estar ali. Elas também o atacaram, mas ao chegarem perto, não conseguiram lhe fazer mal. As fúrias eram criaturas implacáveis e cheias de ódio, mas pela primeira e última vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Até mesmo Sísifo, que desde que entrara no submundo, rolava uma enorme pedra montanha acima, apenas para depois vê-la rolar e ter de começar tudo de novo, ignorou sua penitência e sentou-se sobre a pedra para ouvir. A fúria que girava a roda de fogo, onde Ixion estava preso pela eternidade, parou seu trabalho e, junto ao próprio Ixion, observaram a passagem de Orfeu. Finalmente Orfeu avistou o grande castelo vermelho de Hades, guardado por cães monstruosos, fúrias e outras criaturas bizarras, mas sua música já os alcançara, deixando todas as criaturas mansas. Enquanto se aproximava do castelo, pôde ver que à porta estava uma das mulheres mais lindas que já vira. Era Perséfone, a filha de Zeus e Deméter, casada com Hades, a segunda no comando do Tártaro.
Deméter estava incrédula por ver um vivo chegar até o castelo de Hades, e com simpatia levou Orfeu até o deus do submundo. Hades ficou irado ao ver que alguém vencera suas defesas, mas decidiu ouvir o que Orfeu tinha a dizer. Afinal, estava ali com a permissão de Zeus e ainda era filho de seu sobrinho. Orfeu então tocou a música mais triste que jamais foi ouvida, falando sobre a dádiva que foi conhecer Eurídice e como seu coração se despedaçara ao perdê-la. No fim, Hades se convenceu a entregar-lhe a ninfa. Para que você a tenha, vai precisar fazer uma coisa. Vai precisar confiar totalmente em mim. Quero que saia desse castelo e siga por onde veio, sem nunca olhar para trás. Ninguém vai te atacar e sua esposa estará atrás de você. Entre no barco de Caronte e vá sentado à proa. Eurídice estará sentada à popa. Confie que ela estará atrás de você. Se olhar para trás antes que saiam por onde você entrou, ela estará comigo para sempre. Orfeu fez como Hades ordenou, seguindo em frente sem nunca olhar para trás. Ninguém o atacou, nem mesmo Cérbero à entrada, e ele passou facilmente. Ele não escutava os passos de Eurídice, mas tinha de confiar que ela estava atrás dele. Quando se sentou no barco de Caronte, não sentiu o barco adernar pelo peso de outra pessoa entrando atrás de si. Caronte levou o barco pelo Estige, sem que Orfeu tivesse percebido qualquer outro passageiro além dele e de Caronte, mas tinha que continuar confiando. Assim que desceu do barco, Orfeu correu para a saída, incapaz de esperar mais para olhar para trás. Assim que saiu pela porta da gruta, virou-se para olhar, querendo acreditar que ela estava atrás de si e com medo de que não estivesse. Mas a verdade foi pior, pois ele a viu ali, parada diante dele, mas ela ainda não havia saído da gruta. Viu seus olhos cheios de lágrimas e sua boca se mexendo numa última mensagem silenciosa antes que ela desaparecesse como fumaça à sua frente. Totalmente deprimido, Orfeu se afastou da civilização, indo morar recluso nos campos de Trácia. Lá foi encontrado pelas Mênades, ninfas seguidoras de Dionísio. Apaixonadas pela beleza de Orfeu, lhe faziam propostas dia e noite para que ele as tomasse para si. Mas Orfeu decidira nunca mais tocar em uma mulher, tamanha era a tristeza e a culpa em seu coração. Cansadas e enraivecidas pelas constantes desfeitas, as Mênades o emboscaram e o cortaram em pedaços. A morte de Orfeu foi brutal e solitária, mas apenas então os deuses, apiedados de sua angústia, permitiram que o casal ficasse junto após a sua morte. Talvez você conhecesse essa história, talvez não, mas tenho certeza que algumas das próximas você nunca ouviu falar. E outras virão com uma roupagem totalmente nova. Então, se inscreva para conhecer essas histórias inéditas. E se você adora mitologia, dê uma olhada na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar links para adquirir livros feitos por especialistas no assunto e por um preço bem acessível. A mitologia grega, nórdica e celta e em breve os livros da minha própria autoria. Comprando por esse link, você estará não apenas adquirindo conhecimento para si mesmo, mas também me ajudando a manter o canal. Então é isso, mitomaníacos, espero vocês na próxima história.